Pedro, aqui com a gente no Na Rota. Gente, João Pedro, a gente tá batendo um papo, você que ligou sua TV agora. A gente tá conversando um pouco sobre os problemas da vida. Às vezes, pessoal, a gente reclama muito, né? Às vezes você não tem nada para reclamar e tá aqui o João. João, qual que é o seu maior problema hoje que você tem na vida, assim, em relação a tudo isso que você viveu? Cara, o maior problema hoje, atualmente, cara, é a parte da locomoção, né? Locomoção. A locomoção e... Tudo você precisa de ajuda. Sim, a maior parte dela, sim. Eu notei quando o João chegou aqui, tá o Davi aqui, abração Davi, valeu aí pela presença. E aí o Davi trouxe ele no colo aqui, né? Tá ali o Davi. O Davi trouxe ele no colo aqui e tal, né? A gente ajudando, trazendo toda a bateria. Não é fácil, gente, né? Tudo isso que ele vive, porque quando a gente está de perto das pessoas, a gente começa a ver, às vezes a gente acorda, a gente tá chateado com o dia, com um monte de coisa, mas poxa, a gente tá aí, a gente tá bem. E o João, enquanto você está acordando, às vezes já está tomando teu café, saindo para trabalhar, o João às vezes está lá na casa dele, fazendo a oração dele lá e pedindo para que Deus dê um dia bom para ele, sem dor, com ajuda. Você sente dor, João? Graças a Deus hoje não, cara, zero dor, cara. Graças a Deus. Zero dor. E fala uma coisa para mim, aí você ficou 12 anos com essa doença, quebrando os ossos e tendo todo esse problema e causando deformações em você, e as doenças também não te deixou crescer? Não, foi um crescimento bem limitado, né? Então, assim, a fase do crescimento, assim, normal mesmo, meio que, né, deu uma brecada, né? E aí, com 12 anos, você descobriu um remédio que curava isso daí? Na verdade, foi antes, bem antes. Descobriram quando eu comecei a fazer o tratamento lá no Hospital São Paulo, né? Tá. Aí falaram do remédio lá, eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo. E eu comecei, acho que desde os meus 9 até 13, 14 anos, mais ou menos. Você tem ideia de quantas quebraduras você teve no corpo em todo esse tempo? Ah, cara, acho que é mais de 10, cara. Mais de 10. Aí quando a gente vê o seu braço meio tortinho assim, é por causa Sim. da... Tudo bem eu falar isso, João? Não, tranquilo. Não, você tranquilo. falar, a gente já corta agora já e não Imagina, fala nada. imagina. Né? Mas que bom, eu conversei com ele antes, pessoal, e aí ele até mandou um release para mim, contando um pouco da história dele e tal, falando de tudo isso, e me comoveu muito pela luta que ele passou, porque imagina você, criança, pô, Exatamente. né, querendo brincar, querendo fazer as coisas normais, você num carrinho de bebê, né, às vezes com 8 anos de idade, e não pode pegar no colo, não fazer nada, porque pode quebrar uma costela, pode quebrar não sei o que e tal. E pode ser fatal, porque hoje você quebra uma costela, fura um pulmão, por exemplo. Sim. Né? Graças a Deus, a evolução da minha doença, que tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. A minha, se eu não me engano, é o tipo 3, então tá no meio termo. Tem alguns níveis, né, que a pessoa não consegue viver. Né? Então, o período de vida é bem curto. Tem um filme, se eu não me engano, que chama Ossos de Vidro, alguma coisa assim, que mostra um caso, se eu não me engano, tem um caso até verídico de um cara que teve esse problema e tal, né? E eu nunca tive nenhum contato com alguém que já teve esse problema, e eu tô vendo aqui você, e eu tô muito feliz, viu, João, de ver como você tá bem hoje. E esses vídeos que você perdeu o primeiro bloco, tem um vídeo ele tocando na igreja lá, tal, que a gente passou, você vê que ele toca muito bem a bateria. E aí a bateria veio da onde? Você falou que seu pai era músico, né? Sim, meu pai ele era músico, ele tocava na igreja. Na igreja né? também. Ele sempre tocava na igreja. Seu pai é falecido já? Já falecido já. Então, perdi meu pai com 12 anos. Né? Então, enfim, Deus sabe de tudo, né? E, enfim, voltando. Mais uma luta pra tua vida. Mais você uma ficar luta. sem o pai. Como é que é o nome da sua mãe? Margarete. Margarete, um beijão pra você, viu? Prazer aí, parabéns pelo filhão aqui que tá com a gente hoje aqui. Vai brilhar, vai voar. E aí, meu irmão, e aí? Conta mais pra gente do seu pai, da sua mãe. Sim, então, aí, né, com meu pai na igreja, eu sempre vi meu pai tocando violão na igreja, né? Por influência dele, ele queria que eu tocasse violão também. Pai é pai, né? Pai quer ver a continuação, né? Mas eu acabei pendendo pra bateria mesmo, né? Eu achei mais legal. Bateria de instrumento grande, né? Cheio de pratos, tambores. Já que eu sou pequeno, vou tocar um instrumento grande. Cara. Mania de grandeza, então. Sim, exatamente. Então eu achei aquilo interessante, né? Eu vi o batera na época, quando eu era da igreja da Assembleia de Deus, né? Que é meu amigo até hoje. A gente conversa pouco, mas ele é um brotherzaço, que é o Natanael. Um beijo pra você, mano. Tamo junto. E então eu sempre via ele tocar. Deus abençoe, Natanael.
Obrigado aí pela força que deu pro menino aqui. Então eu sempre via ele tocar, eu ficava perto da bateria. Aí eu ficava E geralmente, pessoal, ó, só um adendo aqui, geralmente esse povo de igreja toca pra caramba, viu? Porque os caras já nascem aprendendo dentro da igreja e eu falo pra você sem medo de errar. A maioria dos músicos fera que você ouve por aí, os caras são tudo dentro da igreja. Sim, não é mesmo? Igreja é uma escola, né, cara? Escola, É verdade. um berço do músico, Da né? música, né? É. Então, Daí você viu o Natanael lá sim. e aí você foi se inspirando. Sim, eu fui me inspirando em ver ele tocar, né? Todo culto eu tava lá perto da bateria, o culto inteiro. E como é que você se via para tocar? Você falou, como é que eu vou tocar essa bateria se eu tenho a perna curtinha, se eu não consigo alcançar, se eu não consigo fazer? Mesmo assim, vou assumir esse desafio, que é o meu sonho, eu quero fazer. Sim, sim. Foi vários processos, né? Não foi assim da noite pro dia. Sempre teve um passo de cada vez. Certo. Quando eu comecei a tocar bateria, eu tocava só com as mãos, né? Porque Chimbal e caixa, só aí tom, né? chimbal e caixa, tom, Prato. fazia bumbo com a mão. Então, É. assim, foi um começo assim bem assim de experimentação, né? Você contou pra mim também, se eu não me engano, que você chutava o bumbo também, né? Sim, sim. Um fato assim engraçado, eu pegava aqueles copinhos de plástico, Ah, colocava no pé e chutava a pele do bumbo. aham. Porque naquela época, 15, 16 anos atrás, eu não tinha ideia como é que eu ia fazer para poder adaptar um pedal, né? Então não tinha, né, a ideia assim. Depois até mando foto, né, para poder ilustrar. Então eu não tinha ideia assim de como é que fui Como é que vai fazer, exatamente. né? Legal. Pessoal, eu vou chamar o terceiro bloco. Sai daí não, hoje a gente está com um horário um pouco mais curto por causa da parte política que está rolando agora. Mas no terceiro bloco a gente fala mais um pouquinho e se você perdeu, volta lá nas redes sociais, no YouTube também tem lá o programa no ar. E na semana que vem a gente continua com esse programa maravilhoso, mas tem o terceiro bloco aí, não sai daí não, a gente volta já já.